Bem-vindo você nesse dia 10 de fevereiro, nessa segunda-feira. Vamos tomar um cafezinho aqui com o Luciano Céu, né? Muito bom você estar com a gente, vai acompanhando aqui, tem resumo de notícias e para você começar o dia com muita força, com muita alegria. Então, enquanto você toma o seu café, não perca, o vídeo de hoje está espetacular, espetacular. Vou falar revelações importantíssimas. Então vamos direto ao nosso vídeo de hoje, sem delongas, enquanto você aprecia aí o seu delicioso cafezito aí na sua casa. Vamos lá, fique com a gente. Então o título de hoje é Revelações Graves Estão Vindo à Tona. A gente vai falar sobre isso, né? Esse assunto é parte de um outro assunto maior que eu vou falando aos poucos. Estamos já passando revelações realmente bombásticas de tudo que está acontecendo no mundo. As revelações começaram e eu tô assim arrepiado com esse vídeo de hoje. Eu tô já dizendo, será que eu falo? Até que liguei para minha produção e disse, produção, vou fazer esse vídeo mesmo ou não, né? Então, se vocês acham que a história de Epstein aí já é algo fortíssimo, né? Isso que eu vou falar agora talvez seja mais forte ainda. Então fizemos o vídeo também do café, na lista de Epstein, os assuntos da ilha, né? Que a gente precisa saber sobre essas barbaridades que a gente vê, né? Eu já falava isso há muitos anos atrás, agora está vindo à tona tudo, hein? Temos rituais também, o que acontecia na ilha, a gente fez no vídeo de hoje, dá uma olhadinha. Também estamos com novos vídeos aí, devemos desistir do Brasil, né? É um vídeo também para manutenção da nossa fé. E também os panoramas das últimas notícias, a gente vai aos poucos lendo essa semana, tem muita notícia chegando essa semana, promete coisas boas. Além de Capão da Canoa, que estarei dia 28 de fevereiro ali, quem quiser participar é só chegar aí, tá bom? O título de hoje é Mostrar a Verdade, Desnudar a Mentira, revelações mega bombásticas reveladas, Pierre Dubois, você fica conosco, já vai deixando o seu like aí, gente do céu, será que eu falo, será que eu falo, será que eu não falo? Eu vou falar sim, mas vamos então agora para o nosso vídeo de hoje, que é um assunto. Eu vou ler um texto de Pierre Dubois, mas não é só desse Pierre, eu já tinha visto esse texto falar com várias pessoas, até comentei muitas vezes também com outras pessoas que me falam, Ana Marins e outros aí, que eu tenho conversado muito sobre esse assunto, eu fiz muitas perguntas, né? Por que isso, por que aquilo e tal, e a gente chegou a um consenso comum que de fato esse texto revela um grande teor de verdade, talvez não nos mínimos detalhes assim, mas eu acredito que quase tudo que esse texto fala é verdade. Então eu vou ler e comentar algumas palavras, eu não posso falar aqui, né? Eu vou falar por alto, vocês façam uma força para entender. Então, qual é o real propósito sobre o chamado soro galáctico, né, conhecido como VAC ou canetinha para o inexistente CoV nos habitantes da Terra? Por que fizeram isso, né? A pessoa, foi para diminuir o número de pessoas e tal, e todo mundo fala que é isso, mas agora tem uma visão aqui realmente muito, muito forte que eu vou passar para vocês. Então eles falam que isso teria sido, né, quem era híbrido, ilegal, que não era humano. Muitos na Terra nós estamos com muitas pessoas que não são humanas aqui, que são híbridos, comandados por entidades malignas, que não eram humanos, entidades da 4D, obsessores, magos negros, retardatários, pessoas que são chipadas e tal, híbridos, especialmente, né, pessoas que não têm a chamatrina, não têm essa centelha divina na Terra, seriam chamados de não humanos. E eles muitas vezes eram consumidores desse produto de Adre e também do Chrome, Adre mais Chrome, que eram pessoas que tinham muito dinheiro e tal, né? Ou artistas, atletas de alta competição, futebolistas, tenistas, músicos, gente ligada à música, à moda, ao teatro, ao cinema, eram pessoas assim que consumiam esse produto, e essas pessoas precisam ser retiradas da terra. Empresários também, políticos, reis, muitos reis, rainhas, príncipes, gente da igreja, do Vaticano, da maçom, né? Sabe o que é? Todos esses pessoas do delito foram já levados embora, já perderam seu CPF, e muitos deles, como por exemplo o Papa, né, foram duplicados, clonados para continuar mantendo esse teatro ali, tá? Então presta atenção, esse texto aqui é muito chocante mesmo, você tem que pegar cada detalhe, senão não vai conseguir entender, né? Então esses híbridos, que a gente chama que não eram da população original da Terra, podiam ter qualquer idade, e eles não eram humanos, eles eram introduzidos ilegalmente na Terra por outros, por reptilianos, por alienígenas inimigas da humanidade, para começarem a substituir a espécie humana por híbridos, sob o seu controle. Olha só, eles queriam fazer isso, os reptilianos, controlar tudo, e mais tarde assumiriam
queriam então o domínio do planeta por chamada, né, digamos, na Terra a gente fala uso capião, né, as entidades da 4D eram humanos sem alma, portanto não humanos, e nós tínhamos uma quantidade gigante desse número, são números assim assustadores, bilhões e bilhões de pessoas que precisavam ser retiradas da Terra. Em todos os inimigos da humanidade podiam ter, né, 70 anos, 80 anos, ou até mesmo pequenos, e faziam parte desse processo que deveria assumir o controle do planeta Terra e escravizar toda a humanidade, como já estavam fazendo e conseguindo até com certo êxito, digamos assim, né? Sempre foram. Então ninguém os podia detectar, porque pareciam humanos, eram filhos de mulheres humanas e estavam registrados como humanos, mas não eram humanos. Olha só, olha a gravidade disso que eu estou falando aqui, gente. Aí vocês vão dizer, nossa, isso não existe. Tudo bem, né? É um direito seu, assim como é o direito meu informar, e acredite quem quiser. Normalmente eu sempre falo coisas bombásticas que quase ninguém acredita, mas passa-se alguns anos, depois tudo é trazido à tona, como no caso da ilha de Epstein, eu fui o primeiro a falar, né? E aí depois todo mundo falou, me criticaram, tu é doido, né? E agora está todo mundo falando aí, até os jornais estão falando da tal da ilha, né? Bom, para ser humano é necessário ter alma, né? Assim como os híbridos ilegais, não basta nascer do ventre de uma mulher, é obrigatório ter alma, que é divina. Sem alma, nós somos apenas um ser biológico que pode ser fisicamente semelhante a um humano, mas é como se fosse apenas um robô biológico, né? Seres amorais, seres que não têm a centelha divina. E muitos da Terra eram assim, exato, né? Então qualquer ser vivo tem um espírito, tem que ter um espírito. Até mesmo os animais têm uma alma, alguma coisa divina. E certos híbridos humanos não eram humanos, eles não tinham isso. Então uma planta tem espírito, um animal tem espírito, uma bactéria, uma minhoca, uma formiga, um escorpião tem espírito, um jacaré, um tubarão, um rato, um cão, qualquer bicho tem espírito, mas alma individualizada só os humanos têm. Então alma é algo que transcende o espírito. O espírito é a nossa energia espiritual da quarta dimensão, mas a alma é aquilo que é construída. A alma é como se fosse uma argila que é moldada para formar o vaso, né? E nós somos o oleiro que forma o barro, então forma esse vaso, esse objeto feito com... E a alma então é a construção do ser humano. E o espírito todos têm, eles também podem ter, mas não tem alma. Então as pessoas estão confundindo, né, o que é espírito e alma, que são realidades completamente diferentes e que só os seres humanos têm alma individual, já que os animais respondem a almas grupais ou da espécie. Mas espírito, até as bactérias têm um espírito, tá? Então vamos entender isso, né? Ou o nome que quiser dar. Tem certas linhas espirituais que falam um nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? Então existe nessa galáxia seres semelhantes aos humanos, mas que não são humanos, porque não têm alma, são seres amorais. O planeta estava cheio de entidades 4D, que ninguém distingue de um ser humano. Mas esse soro, agora que entra a conversa, de alta tecnologia, tinha nanotecnia, né, que detectava seres não humanos e os eliminava. Olha só, gente do céu, que loucura isso. Eu chego... Porque até, assim, não sei nem com que palavras eu falo para vocês. Então, eles falam que nunca, né, foi colocado nenhum dessa coisa que está na tela aí, né, começando com VA, né, não existia isso aí, apenas detectava híbridos ilegais, entidades 4D e consumidores de ADRE, né, pela frequência. Então, essa substância que as pessoas, né, colocaram dentro, né, era o identificador, como se fosse um marcador. Todos que partiram após esse soro ou eram híbridos ilegais ou entidades 4D, ou consumidores de ADRE. Todos eram os inimigos da humanidade e tinham que ser né, partidos. E esse soro de alta tecnologia foi usado para detectar e eliminar. Olha só, gente, o que é isso? Será que eu falo uma coisa? Será que eu continuo aqui? Meu Deus, vai dar uma polêmica violenta esse vídeo aqui, né? Eu estou até me comprometendo a falar um negócio desse, mas é uma coisa que eu acredito também. Então as pessoas humanas mesmo, né? Esse soro também permite reequilibrar vórtice e estabilizar a frequência de vida humana. No entanto, algumas pessoas
poucas pessoas sofreram alguns danos físicos, porque estavam demasiado perturbados, né? E no processo de estabilização frequencial acabaram por não suportar a alteração. Então muitos tiveram dano, tiveram questões problemáticas dentro de si, disseram, olha, eu tive um transtorno, eu tive uma sequela, e não era que eles eram não humanos, eles eram pessoas que estavam com uma frequência muito baixa e acabaram se deixando levar por essa situação e acabaram tendo consequências, né? Mas então veja só isso aí. Então, entendo, eu estou falando em termos assim globais, macro, né? Não vamos falar em casos individuais, porque não é esse o momento. Então esses VAs de alta tecnologia biológica dos galácticos contém nanotech que detecta os não humanos e os, né, manda eles pro espaço, entendeu? Então elas seriam, né, segundo o texto aqui, inofensivas para os humanos, mas letais para os não humanos. É claro que isso não poderia nunca ter sido revelado, por isso inventou-se essa história de que se tratava de uma VA, né? Experiment, né? Então nunca houve nada de experiment, né? E nem sequer foi fabricado. Eles falam que nem na Terra foi tudo programado desde 2011 para ser essa limpeza. Então o planeta estava cheio de pessoas do mal, aberrantes, extraterrestres, não humanos, que tiveram que ser expulsos para o planeta ser entregue aos humanos e não permitir mais ingerência externa, tá? Então isso que a gente viu, esse nome, seria um código verde-oliva para a operação, né, como está escrito aí, né, encoberta, que não existe. Cara do céu, eu não posso ler tudo, que depois me compra. Mas essa Band, né, ou seu Band, foi a nossa, segundo o texto, salvação, né? O planeta Terra tem que ser limpo. Só aqui ficam aqui só os humanos. Quem não for humano, que tem, né, eles querem que seja retirado da Terra. Exceto, agora entra um outro detalhe, exceto contratos de alma, que muitas pessoas que eram com a centelha humana tinham um contrato que eles não iam resistir esse processo da transição planetária, né? Desse processo da transição planetária, e esse contrato, ele muitas vezes foi ativado, a pessoa disse assim, não, eu aceito partir porque eu não quero presenciar tudo isso que vai acontecer, eu não quero viver essa transição porque ela é muito problemática. A gente vai ver cenas assim bastante bizarras, né? E as pessoas disseram, não, meu contrato de alma eu encerro por aqui, eu aceito partir. E aí essas pessoas também foram retiradas. É caso de familiares nossos, eu tive familiares também, né, pessoas próximas, amigos, sei lá, conhecidos que, né, infelizmente, né, bye bye. E muitas vezes a gente sabe que eram pessoas que não estavam mais resistindo a essa situação. Era insuportável para eles se manterem aqui vendo tanta injustiça, tanta maldade. Eles não tinham mais nem força física para se manter ativos, enquanto a gente via que a injustiça imperava e dominava na Terra, né? Então eu peço que vocês expandam bastante a sua mente para entender o que eu quero falar nesse vídeo, que é eu estou lendo um texto, tá? Não sou eu que estou lendo um texto, é de uma pessoa também muito conhecida e pessoas que eu já vi outros falarem sobre isso, não é só o único, né? Quando várias fontes falam a mesma coisa, é porque a coisa tem um fundo de verdade muito grande, né? Então, assim, eu sei que os comentários vão chover aí embaixo, você pode colocar seu comentário e tal, né? Você dizer, mas o meu parente, mas o meu irmão... Às vezes são contratos de alma que a pessoa não queria mais. Então, de certa maneira, tudo foi supervisionado pela Federação Galáctica para que eles pudessem fazer o que tinha que ser feito, porque a Terra precisa, né, ser limpa de toda maldade, de toda injustiça, de todas as pessoas ilegais que entraram aqui, que não são humanos da Terra. Eles têm que ser retirados. O local dele não é mais aqui, né? Então, isso faz muito sentido e pode explicar muitas coisas porque que ainda eles estão permitindo certas coisas acontecerem, especialmente aqui no Brasil, né? Então, eles falam que aqui só ficarão os humanos realmente que têm chamatrina. Quem não for humano vai ter que partir do planeta, né? Como eu falei, exceto contratos de alma. Então eles falam que não era nem nada isso que a ciência fala, mas algo assim que, né, eu estou cuidando algumas palavras para não ler, para vocês entendam aqui, né? Então, mas também essa substância, isso que aconteceu, reequilibra vórtices, estabiliza a frequência da vida humana,
E, no entanto, algumas pessoas, né, sofreram esses abalos que eu falei, que elas estavam muito endurecidas, no processo ainda muito turbulento, né? Então eles acabaram por não suportar a alteração e muitos também acabaram seguindo esse mesmo caminho, mas isso por isso que não se aplica a todos, tá? Ele não se aplica a todos, como eu falei, tem pessoas que a gente sabia que eram pessoas assim extremamente do bem, e elas foram chamadas porque não resistiram esse processo da passagem, né? Então esse negócio que tá, eu não vou falar o nome aí, né? E essa nanotecnologia permite não só detectar os não humanos pela frequência, como fazer uma reação em cadeia que os elimina todos através de coisas que provocam o colapso. Pena que eu não posso falar tudo aqui. Vocês estão lendo na tela aí, estou deixando a tela bem grande, né? Então, a humanidade da Terra diminuiu muito a sua frequência, necessitando ser estabilizada e corrigida para um padrão mais elevado. Então, é isso que nós estamos vendo agora. Então, esse processo todo que foi feito, além de detectar os inimigos da humanidade e de partir com eles, também pode estabilizar aquelas pessoas que, enfim, buscam algum tipo de estabilização da frequência e tal. Enfim, mas existe também danos para alguns, tá? Existe danos para alguns, e a gente está vendo esses danos aí até de pessoas próximas aí, tá? Então, aquilo que para nós humanos parece inconcebível, né, e até desumano, é perfeitamente aceitável para os galácticos, porque eles estão aqui para salvar almas e não corpos. Para eles os corpos são descartáveis, e se salvar uma alma for necessário partir com o corpo, eles não pensam duas vezes. Olha, vocês veem a visão que eles têm, né? Em primeiro lugar é salvar a alma da pessoa, as almas. Por isso que eu falei o que é alma, o que é espírito. É por isso que alguns danos ocorreram só naqueles que estavam muito mal, assim, né? Mas esses danos são quase insignificantes perante o total da Terra. Vocês podem ler aí, eu não posso ler essas coisas também. E terão que ser considerados como danos colaterais, que também são previsíveis e aceitáveis, né? Então a gente sabe também que ninguém conseguiu isolar essa substância, ninguém, né? Em 4 anos nunca conseguiu, ofereceram milhões de dólares para quem conseguisse isolar esse negocinho aí, ninguém conseguiu até hoje, porque ele simplesmente, né, não pode ser detectado. Então, nenhum biólogo conseguiu detectar e isolar. Então, ninguém sabe como é que é esse negócio, né? Então, enfim, tá tudo escancarado aí, né? Tá tudo escancarado, né? A gente já sabe que foi alguma coisa com supervisão galáctica. Com supervisão galáctica. Então, é possível produzir alguma VA, né, para alguma coisa que não existe? Não é completamente, né? Então, leiam aí, por favor. Eu não vou ler mais, então. É impossível. E, enfim, vou deixar assim, senão vai dar confusão aí, né? Em tempo recorde, começou a aparecer tudo que é coisa e tal, né? Não é impossível, né? Então, para produzir um negócio desse precisa anos e anos, e não foi tudo muito rápido. Então, o que existe aí? Foi feito isso com uma tecnologia altamente biológica que detecta os não humanos e, né, manda eles para sua casa e acaba ajudando aqueles que estão em baixa densidade da 4D, né? E essas adversidades ocorreram por esse processo de harmonização frequencial. Então, só partiram mesmo os que não tinham jeito, tá? Os que já não eram humanos. Então, a realidade é que, enfim, eu não posso ler tudo isso aqui, mas vocês leem na tela se consigo, né? Uma pequena percentagem apenas de todos que foi. Então é evidente que oficialmente isso não pode ser dito. Por isso que quem inventou essa história, né, que eram, porque tinham, enfim, a humanidade, eu vou terminar por aqui mesmo. Então, desconhece-se que estão sendo enganadas com falsas informações, e continua, né, mentiras e falsas informações que ingenuamente acreditaram, né. Então, e tem mais coisa aqui, mas eu vou parar por aqui, porque, né, senão eu acabo, né? Vocês entendem o meu dilema aqui? O meu dilema aqui é sério, eu não posso, né? Mas enfim, resumo da história, né? É isso que eu falei, mais ou menos, acho que a grosso modo todo mundo entendeu, né? Eu vou deixar esse texto talvez no meu grupo Disperso dela de Aquário, que é um texto longo, quem entrar no meu grupo vai ver melhor. E eu estou assim... recebendo informações muito fortes para esclarecer todo esse processo atual da seleção planetária que
é de fato uma coisa assim incrível. Nós nunca vivemos um tempo tão louco como esse que nós estamos vivendo, de tantas revelações. Então eu peço que vocês, né, acompanhem o nosso canal aqui e acessem todas as nossas informações que estão sendo bem fortes. A gente vai continuar esse vídeo em outro momento com mais textos bem fortes que estão sendo trazidos à humanidade, né? E esperamos que você entenda o espírito da coisa, né? Que não fique julgando conforme a sua régua, né? O pessoal diz, mas não sei o que, mas a minha tia, o meu avô, o meu pai, então esqueçam isso. Bom, essa é a mensagem que eu tenho para vocês, né? Mais revelações fortes vão ser trazidas, não é para todos, é só para os fortes, né? Se isso for verdade mesmo, como eu falei, há uma parte disso é verdade para os não humanos, mas outra parte também se enquadrou em humanos que estavam muito debilitados e que tinham um contrato de alma, que precisavam partir. É o caso de muitas vezes familiares, amigos, como nós falamos, né? Mas também que outros foram dessa maneira, foram identificados e tal, vocês entendem, né? Então isso nos dá a conclusão que a aliança, sim, a aliança da Terra está no momento cuidando de tudo isso, ela não vai deixar que nada mais aconteça. A aliança da Terra está em cima aí, controlando esse momento maluco que estamos vivendo da Terra. A gente vai superar isso aí. Portanto, eu peço, né, fiquem com a gente, acompanhem nosso canal, deixem o seu joinha, quem puder ajudar o canal aqui, a gente volta com mais informações. Desejamos um dia abençoado para todos vocês, né, uma segunda-feira, uma semana cheia de coisa boa. Deus abençoe a todos aí, tá? Vamos juntos, compartilhem. Um grande abraço, a luz venceu, um beijo aí, tchau, tchau, excelente dia.